De volta para falar mais de política, a partir de agora em contato aqui no Sinal Aberto com o senador da República, Vanderlan Cardoso, do PSD. Senador, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens Salomão, Cileide, a Jéssica. Bom dia especial a todos os ouvintes da Rádio Sagres. É uma honra estar falando com vocês. Senador, eu vou começar com um assunto de destaque aí na política nacional, que é a PEC dos precatórios. Qual o caminho, na visão do senhor, deve ser tomado em relação a essa questão, que ao mesmo tempo é uma possibilidade de rombo, né, de dificuldade para o governo, mas também há outras questões envolvidas, como atendimento social pelo governo federal. Qual deve ser o rumo, o caminho para a PEC dos precatórios, senador? Rubens, nós decidimos no PSD... como na maioria das pautas polêmicas que tem, e essa é uma pauta polêmica, um projeto polêmico, a PEC dos precatórios, a gente está ouvindo especialistas, até mesmo para tirar as nossas dúvidas. E essa PEC ela é muito complexa, ela tem coisas dela aí que ainda não deu para nós entendermos. Então, nós vamos estar ouvindo agora nessa próxima quarta-feira, quarta-feira, o Everardo Maciel vai estar falando para nós sobre os efeitos e se há também outra maneira de atender o Auxílio Brasil que não esteja não honrando os compromissos aí dos precatórios, né? Mas ela é um pouco complexa. Eu já tive observando, lendo, vendo os pontos polêmicos, mas nós precisamos dessa reunião para tomar uma decisão. Isso não quer dizer que o PSD, os 12 senadores, aí incluído o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que vai tomar uma decisão para todos caminharem juntos. Não funciona muito bem assim. Cada um tem sua autonomia, mas o que nós vamos procurar ali é estar ouvindo para que a gente tome uma decisão melhor, mais confiável, com mais certeza de que está fazendo a coisa certa, né? Agora, tem pontos positivos, bastante nela. Agora, o que tem de ponto negativo, e que a gente sempre foi contrário, é essas quebras de contratos, que quando não se paga uma decisão judicial, não deixa de ser quebra de contrato. Isso aí gera também insegurança jurídica, principalmente aos investidores. Senador Vanderlan Cardoso conosco. Claro, vamos falar também sobre política, sobre eleições 2022. Está com a gente o senador Vanderlan. Cileide. Senador, bom dia. Obrigada por aceitar nosso convite. Sei que o senhor está numa agenda complicada hoje, está fora de Goiás, né? Então, agradeço muito a sua deferência. Bom, a gente tem visto que no Senado há uma dificuldade maior do que foi na Câmara, né, por conta dessa resistência aí que o senhor acaba de falar, essa preocupação com a quebra dos contratos, no caso dos precatórios, que são decisões judiciais que precisam ser cumpridas, e também em relação ao teto de gastos, né, que é outra preocupação. Qual que é a saída? O senhor disse que está estudando, mas a gente sabe que já tem propostas paralelas circulando no Congresso. Tem o senador e o vice está apresentando uma proposta, inclusive ele quer fazer reunião com os senadores para estar mostrando, ele já falou comigo por alto, mas foi muito rápido, eu não entendi muito bem qual que é a proposta dele, o que ela é diferente dessa PEC. Então, tem outras propostas circulando. Agora, com relação ao Auxílio Brasil, Cileide, isso daí está muito em cima da hora. Como quase tudo que acontece chega no Senado Federal muito em cima da hora. E há uma cobrança muito grande de nós, os senadores ali, do Senado Federal como um todo, de que se aprove projetos importantes sem que haja uma discussão, ou que se passe pelo menos em uma comissão, ou que tenha audiência pública. Nas audiências públicas, Cileide, a gente passa a entender muita coisa dos projetos, entendeu? Eu, por exemplo, eu gosto muito das audiências públicas, porque ali eu posso tirar minhas dúvidas e ouvir até mesmo os contraditórios entre um palestrante e outro que vai ali
para estar falando sobre os projetos. Então, quando chega ao Senado Federal, às vezes quer uma aprovação tão rápida e aí vem as críticas. E o Senado é uma casa revisora, nós não podemos ali, no assodamento, estar aprovando projetos que mexem com a vida dos brasileiros, né? Olha o caso aí do projeto do imposto de renda, que foi aprovado muito rápido na Câmara, e no Senado Federal está sendo bem discutido. Eu mesmo já participei e conduzi na CAI já 2 audiências públicas com relação ao imposto de renda. Então, essa PEC, embora está muito em cima e sempre vem atrelada a um projeto que é de urgência, de emergência, como essa causa aí do Auxílio Brasil, então a pressão é muito grande. Mas isso no Senado, ultimamente, se você for notar, não está funcionando muito bem no Senado Federal. É o rito que foi adotado pelo Arthur Lira, né? Ele acelerou, atropelou todos os ritos lá na Câmara, tirou direto das comissões para o plenário, e isso fez essa aceleração lá, mas no Senado não colou. É isso que o senhor está dizendo. Porque o senhor falou aí do imposto de renda, mas tem vários outros projetos que chegaram dessa forma, inclusive aquele polêmico lá do Código Eleitoral, que não foi aprovado, né? Então, assim, é um outro momento do Senado diferente do que a Câmara está fazendo? Totalmente diferente, Cileide. Ali no Senado Federal, nós temos muitos senadoras, que é a base do governo. Eu sou base do governo, mas nós não estamos indo porque o governo quer, ou isso, aquilo, tem que ser rápido. Não, aqui nós vamos discutir, nós vamos observar o que está sendo feito, porque pode ser que amanhã nós vamos ser cobrados por um projeto que foi aprovado sem discussão, sem até mesmo nós entendermos bem o que nós estamos aprovando, entendeu? Por isso que está havendo mais essas discussões. Se você for pegar o PLP 123, Cileide, que trata também do assunto de teto de gasto dos estados, ele foi aprovado muito rápido na Câmara. E no Senado, ele está numa comissão. Inclusive, sou o relator desse projeto na CAI, e nós já pedimos uma audiência pública, que vai ser feita agora na próxima quarta-feira, para estar discutindo, certo, a questão do teto dos gastos aí, que é o PLP 123, que trata dos estados, certo? Então, não é bem assim. Tem que aprovou rápido na Câmara, tem que chegar no Senado e a gente passar recibo em tudo que eles estão aprovando. Não é dessa forma, não. Esse PLP que o senhor está se referindo é o que retira do teto de gasto dos estados as emendas parlamentares e recursos de fundo a fundo, né? Isso interessa para todos os estados, obviamente, Goiás inclusive. Esse projeto tende ou não a ser votado ainda este ano? Cileide, as discussões do projeto, porque como todo projeto que às vezes é feito muito rápido, sem muita discussão, e talvez sem essas audiências, ele se torna um pouco polêmico. Quando fala que vai mudar o teto, então todo mundo entra em polvorosa, porque o que está segurando o país, né, é o teto de gasto, ainda segurou muitas e muitas despesas que, se não fosse o teto de gasto, já teria, principalmente em ano eleitoral, teria já aumentado muito a dívida de estados, municípios e da União. Agora, Sérgio, eu quero deixar um posicionamento aqui, já como a gente está trabalhando nessa questão de teto de gastos e ver essa questão da PEC dos precatórios, Sérgio, como todo bom projeto também, ele chega a um ponto que ele tem que ser revisado. Nós tivemos aí, entre a aprovação do teto de gastos, acho que, se eu não me engano, foi em 2016, nós tivemos uma pandemia nesse meio. Então, alguns pontos aí que foi incluído no teto de gastos têm que ser revistos. Essa discussão, nós já estamos puxando aí para o Senado Federal, inclusive numa discussão aí com o senador Esperidião Amin e mais outros senadores, nós vamos começar essa discussão para rever o que pode ser
incluído e o que pode ser tirado do teto de gastos, porque tem coisas aí que está no teto de gastos, como as emendas que você citou aí, que prejudica os estados, entendeu? Então, essa revisão, ela tem que acontecer, certo? Como nós revisamos aí quantos projetos através de PEC? Revisamos muitos que foram aprovados, projetos bons, que serviu há um tempo e que, devido ao passar dos anos, tem que ser adaptado à nova realidade. Isso em relação ao teto dos estados. Em relação à PEC dos precatórios, o senhor já tem uma posição definida se é favorável ou não ao que saiu da Câmara, ou o senhor ainda acha que precisa de mais informações? Sileide, eu vou, como foi um acordo feito dentro do partido com o líder Nelsinho, nós ouvirmos o Everardo Maciel e para tomarmos uma posição. Eu hoje não tenho ainda uma decisão de falar, olha, sou totalmente favorável ao que veio da Câmara, mas pelo que eu estou sentindo dos meus pares, aqueles que até mesmo já procurou estudar melhor o projeto, Sileide, vai ter modificações sim no Senado Federal e com certeza ele vai voltar para a Câmara para que seja feito aí essa alteração, ou a Câmara manter o texto que ela aprovou, que ela pode fazer isso. Pois é, tem um movimento lá na Câmara de fazer essas mudanças via PEC, né? Ou seja, via Constituição mesmo, para que ela não tenha que voltar para a Câmara. Como é que é isso? O senhor está a par disso? É uma manobra que pode ser feita lá no Senado, que o Senado altera o que foi aprovado pela Câmara, por uma outra ferramenta, e isso não precisa voltar até a Câmara? Sileide, olha, nesses praticamente 3 anos que eu estou no Senado Federal, nunca vi isso acontecer. E olha que eu já relatei projetos polêmicos e projetos de muita importância, em que se houvesse esse tipo de manobra para que não perdesse tempo, como foi a questão da desoneração da Folha o ano passado, que eu fui relator, com relação também ao programa que foi de socorro às empresas e ao salário, eu não sei, nunca vi isso, eu acho muito difícil ter esse tipo de manobra para que não volte para a Câmara, até mesmo porque qualquer manobra que for feita, ou qualquer alteração que for feita, que não for dentro do regimento, Sileide, vai judicializar, e aí só vai ficar pior. Eu não vejo, não conheço nenhuma mudança que pode ser feita que seja legal. Senador, agora falando sobre o quadro local, a possível ida do presidente Bolsonaro para o PL pode criar um fato político novo em Goiás, que é a candidatura do ministro Tarcísio de Freitas ao Senado, né, aqui no estado. Como é que o senhor vê isso? E isso pode prejudicar o acordo com o governo pela candidatura de Henrique Meirelles? Sileide, vamos por ponto. Primeiro, eu tenho conversado muito com o Tarcísio, certo? E também com o presidente Bolsonaro. Hoje, a candidatura do Tarcísio, ela praticamente está definida ao governo do estado de São Paulo. Primeiro que ele saiu muito bem nas pesquisas no estado de São Paulo, já saiu com quase 6%. E como é um estado que tem aí o maior número de eleitores, para o presidente, para o projeto de reeleição do presidente, melhor que ele seja candidato com chances de ganhar em São Paulo do que ser candidato ao Senado pelo estado de Goiás. Agora, mesmo se isso aconteça, Sileide, com essas mudanças que estão acontecendo, e outras mudanças virão, com certeza, não muda nada com relação à pré-candidatura do Henrique, porque cada dia que passa está se consolidando cada vez mais, certo? Então, ou num projeto com o governador, certo? Ou um outro projeto, que isso aí vai ser uma definição pelo próprio Henrique, pelo partido, que vai ser tomado na hora certa. O fato é que
ele está muito bem, certo? Em todas as pesquisas que nós estamos fazendo, até mesmo em que outros partidos fazem e nos passam, que ele está muito bem, ele está liderando as pesquisas do Senado em Goiás. Então, isso não vai mudar nada, não. Pois é, o Henrique Meirelles disse aqui mesmo na Sagres que desta eleição, diferentemente do que aconteceu em 2002, ele não quer ser o escolhido, mas ele quer estar na condição de escolher. O senhor concorda? Quer dizer, ele disse isso para poder afirmar que ele pode tanto ficar na chapa do governador como ficar em outra chapa, dependendo da conjuntura político-eleitoral. O senhor concorda com isso? Cileide, eu concordo quando ele fala isso, porque quando você tem um candidato com a capacidade de aglutinar, de formar até mesmo chapa dentro do partido e ter apoio de fora do partido, de candidatos a estadual, a federal, de prefeitos e tudo mais, isso faz com que ele fique muito bem. E o próprio nome do Henrique, que é muito conhecido no estado todo, quem é que não ouviu falar no estado de Goiás? De Henrique Meirelles, né? O histórico dele como ex-ministro da Economia, ex-presidente do Banco Central, o que ele já fez pela economia do país e do estado de Goiás, geração de emprego e renda e tudo mais. Então, isso faz com que ele tenha essa condição também. Já que ele está muito bem posicionado, ele não vai ficar esperando que uma definição desse ou daquele para dizer, olha, agora eu te escolhi, certo? Então, ele quis dizer o seguinte, eu quero estar em condições de não simplesmente ser escolhido, eu também quero escolher um projeto em que eu quero caminhar, que eu quero, junto com meus companheiros, estar participando. E o senhor não teria problema, já que o senhor tem aí um acordo com o governador de estar na chapa dele, ou de apoiá-lo, melhor dizendo, em 2022? Cileide, nós fizemos um acordo com o governador em que apresentaríamos ao governador um candidato, uma candidatura competitiva, certo, para estar disputando o Senado Federal. E isso está sendo feito. Nós temos um candidato competitivo. O PSD, todos os membros que têm aí cargos ou que não têm cargos, têm conversado com o governador. O presidente Gilmar já teve algumas reuniões com o governador, Francisco Júnior, os deputados estaduais todos estão na base do Gomes seu vice. Foi a primeira vez que nós conversamos. Certo? Então, tivemos uma conversa ontem e fiquei muito feliz em ele chamar para conversar depois desse período todo, desse distanciamento que teve, que houve um distanciamento, sim, entre a gente, depois desse acerto aí da vice, né? Então, foi apresentado um candidato competitivo, Henrique Meirelles, certo? Nós tentamos antes, fizemos outros convites para outros possíveis candidatos, que infelizmente não deu certo. Henrique aceitou o desafio, filiou o PSD para ser o candidato. E é o nosso candidato, e, aliás, hoje pré-candidato, né, Cileide? E com grandes chances de vencer as eleições para o Senado Federal. O senhor ficou contrariado com a escolha do Daniel. Por quê? Cileide, a política já se diz que é a arte do diálogo. Você tem que conversar, dialogar. Eu não fiquei chateado com relação à escolha do Daniel. Foi a forma que foi feito. E disse isso ao governador, e não é segredo para ninguém, já conversei isso com muitas pessoas. Cileide, eu não fui aliado do governador de primeira hora da campanha da eleição dele em 2018. Certo? Eu estava no projeto justamente com Daniel Vilela, certo? Agora, eu me considerava aliado de primeira hora para a reeleição do governador. Então, o fato de ter tomado uma decisão tão importante como essa, não que o governador tivesse a obrigação de
de estar reportando a mim se ia escolher ou se não ia escolher, mas pelo menos que houvesse um diálogo em dizer o porquê dessa escolha tão antecipada, entendeu? Então, foi isso que aconteceu. E ontem nós tivemos a oportunidade de conversar, eu fazer as minhas ponderações, ele fazer as dele. Então, nós estamos no momento de avaliações, fazer as avaliações, tanto ele como nós também, entendeu? Agora, isso não interfere em hipótese alguma, você nunca viu eu dizer, e ninguém em entrevistas que não, devido ao que foi feito, que não posso não apoiar o governador. Não é isso, não. O que há aí muito aí são especulações, e isso é normal, eu vejo como normal, às vezes, especulações que eu posso ser candidato a governador, e muitas das vezes são até fogo amigo mesmo que se coloca isso. Mas... Oi? E pode ser candidato a governador, o senhor? Cileide, não, eu não tenho essa pretensão de ser candidato, Cileide, a governador. Agora, o que o pessoal não entende é que, até mesmo pelo meu histórico, Cileide, se eu decidir ser candidato como foi das outras vezes, eu chego e falo, não tenho por que ficar também escondendo. Agora é o momento não é esse, o momento não é para mim, eu não tenho essa vontade nem condições, Cileide, devido os afazeres que está agora no Senado Federal. Nós assumimos muita responsabilidade, nós estamos lá com a comissão e praticamente estou à frente dela junto com o senador Otto, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, e a gente está conduzindo muito essa comissão, que leva muito tempo, toma muito tempo, são projetos muito importantes e às vezes decisões que têm que ser tomadas e têm que ser tomadas muito consciente, com muito estudo às vezes. Então, o espaço que nós conquistamos em Brasília, o que o partido ofereceu e deu essa condição para nós, é um espaço muito bom, grande, e eu tenho ajudado muito o estado de Goiás. Você nota que o refinanciamento da dívida dos estados, né, foi uma condução nossa, isso beneficiou Goiás, beneficiou todos os estados, mas principalmente Goiás. E o governador sempre reconhece isso, esse trabalho que nós fizemos no Senado Federal, em abraçar esse projeto, negociar com a equipe econômica, pautar, relatar e aprovar no último dia. Negociação de juros, Cileide, que era astronômicos aí de contratos com o estado de Goiás, nós conseguimos reverter isso. Ou seja, foram muitos os projetos importantes que eu trabalhei junto com o governador e a equipe dele para ajudar o nosso estado, certo? Então, essa boa amizade, eu não quero que ela, em hipótese alguma, ela se arranhe ou que tenha algum problema, mas por falta de diálogo. Pois é, e aí dessa primeira conversa que foi feita depois que ele escolheu o Daniel, então vocês não tinham conversado antes, como é que terminou a conversa? Foram desfeitos os mal-entendidos? Então, se vocês ficaram bem? Ou foi só a primeira conversa e vocês ainda precisam falar mais sobre isso? Foi a primeira conversa, Cileide. Eu disse para eles das dificuldades devido até mesmo o que aconteceu nessa campanha em Goiânia, das dificuldades que eu tenho hoje em subir num palanque com Daniel Vilela. Então, isso... como foi a primeira conversa, nós temos que... isso não depende hoje somente também de mim, com relação a estar caminhando junto, o PSD, depende aí, é um conjunto. Então, foi a primeira conversa, ela foi muito boa, fiquei muito feliz mesmo, Cileide, porque isso estava me prejudicando, eu não estava sentindo bem, que nós falávamos aí 2, 3 vezes por dia, nós discutimos assuntos de Goiás, no Senado Federal, os projetos, 2, 3 vezes por dia. E, de repente, isso parou desde a ida do governador ao MDB para aquela primeira ida dele. De lá para cá, praticamente parou todo o diálogo, entendeu? E isso estava... eu não sinto bem com isso, certo? Mas foi muito bom. Eu posso dizer para você que
a gente está fazendo as avaliações, vou estar ouvindo a todos, porque acaba magoando, Sileide, magoou muita gente, certo? Eu fico imaginando, são aqueles que foram de primeira hora, que foi de 2018, como é que eles nos sentiram no início. Então, eles tiveram que ter a conversa com o governador, às vezes digerir tudo o que foi, a forma que foi feito, né? Mas vamos fazer essas avaliações com calma, com tranquilidade. Então, assim, o senhor, como aliado da reeleição de primeira hora, o senhor esperava ter sido ouvido antes, e o senhor, pelo que eu estou entendendo, o senhor tomou conhecimento da aliança quando o governador foi no diretório do MDB? Foi dessa forma? Foi dessa forma, Sileide. Eu acho que, devido à forma que nós abraçamos a reeleição do governador, eu faço um trabalho pelo Estado, eu posso dizer diferenciado, porque eu gosto de fazer isso. Então, se eu vou entregar um bem no município, então eu procuro fazer ali, se é uma máquina, um equipamento, se é um arranjo produtivo local, reunir as pessoas, estar falando daquilo. E todas as vezes que nós vimos fazer isso, independente do município, qual partido que administra ele, qual partido que é o prefeito ou vice, nós falamos dos projetos com todo entusiasmo dos projetos do governador, do governo do Estado. Então, a partir do momento, da forma como aconteceu, esse entusiasmo ele foi diminuindo até mesmo você ficar sem entender, que é o meu caso, sem entender por que não teve esse diálogo e não estava acontecendo, como aconteceu ontem, né? O senhor perguntou isso para o governador? Por que não teve o diálogo antes? O que aconteceu? Sileide, eu perguntei, mas como foi um assunto, ele deu ali, fez as suas ponderações, as suas colocações, explicou, certo? Em parte, Sileide, ele até tem razão, porque talvez se ele fosse ouvir a todos os aliados de primeira hora, né, e os aliados de primeira hora da reeleição dele, ele não teria tomado essa decisão, né? E que ele julgou ser a correta, certo? E isso, a meu modo de ver, o tempo é que vai dizer se foi a correta ou não foi a correta. A meu modo de ver, Sileide, não foi a maneira que foi feita, certo? Eu acho que nós, que estávamos mais próximos dele, precisaríamos, pelo menos, ser chamados a dar uma opinião, que eu tenho certeza, o governador ele é um sujeito experiente, um político experiente, que dá aula para todos nós em política. Então, ele ia saber fazer suas colocações e até mesmo conseguir ali, talvez não na primeira hora de ter esse apoio, mas pelo menos nós teríamos até o que falar para os companheiros mais próximos da gente, né? Olha, o governador ele veio conversar comigo sobre isso, e o que vocês acham, né? Então, eu vejo política um pouco dessa forma, embora a gente venha aprendendo com o tempo, né? Com os nossos erros, os nossos acertos. Bom, aí o senhor disse, eu tenho dificuldade de subir no palanque de Daniel, e agora, o senhor acha que é possível construir para que lá na época da campanha o senhor possa subir no palanque com Daniel, ou o senhor acha que não, já está batido o martelo, o senhor não subirá nesse palanque, que será o mesmo palanque de Ronaldo Caiado, caso nada mude, né? Sileide, eu não procuro mais fazer esse tipo de colocações, de ser radical, ora, não subo, ou não falo, nem isso, nem aquilo, porque existem os momentos, Sileide, que nós temos que repensar e ver o que é melhor. Não é só a questão minha, só a questão do governador e do Daniel, não é simplesmente isso. Nós temos um estado de Goiás que está acima de todos nós, entendeu? Acima dos nossos interesses, ou de nossas mágoas, ou de palavras mal colocadas, entendeu? Então, isso tudo eu levo muito, avalio muito isso. Certo? O momento que está o Estado, como é que o que eu posso contribuir, como é que vai ser, entendeu? Então, não é simplesmente levar ferro e fogo e uma questão pessoal que
começou aí nessa campanha de Goiânia, eu acho que acirrou muito ali o que aconteceu e que teve realmente mágoa, e não foi só do meu lado, não, foi né, deles também. Mas isso aí, acho que com o tempo aí, no andar aí da carruagem, né, como diz, passar aí mais um tempo e a gente vai amadurecendo essa ideia. Hoje não está decidido dentro do PSD, o próprio presidente Vilmar, ele tem dito aí que a decisão do partido vai ser só o ano que entra. Bom, para encerrar, né, da minha parte, senador, o senhor, como é que está a questão do... O senhor também está atuando no sentido de o Davi Alcolumbre marcar a sabatina do André Mendonça para o STF? Cileide, é um dos assuntos em que tem nos tomado aqui muito tempo e está sendo muito desgastante. Não é só para o Davi, para o presidente Pacheco, mas para todo o Senado Federal. Certo? Porque nós somos cobrados como se nós, certo, todo senador, está de acordo com o que o Davi está fazendo. E hoje, posso dizer para você, Cileide, que 70% a 80% do Senado Federal tem cobrado do Davi essa sabatina e chegou um ponto que não dá mais para passar agora do dia 30, entendeu? Nós temos segurado aí, até mesmo de líderes religiosos aí do Brasil inteiro, as manifestações. E semana que entra tem um grupo muito grande querendo vir para Brasília, e está pegando uma proporção que não precisa uma pessoa só travar uma comissão, uma sabatina de um ministro que foi indicado pelo presidente, um ministro que tem a condição, um ministro que com a experiência que tem o André, e não ser sabatinado. Isso é até humilhante para o André, e nós estamos muito agoniados com isso, porque temos acompanhado, eu tenho uma amizade muito próxima com o André, e eu tenho visto a agonia dele. E a gente tem trabalhado nesse sentido, em várias reuniões, e vai sabatinar agora tal dia, depois muda e não vai, aí vem as declarações, isso é angustiante. Mas chegou um momento que não há mais condições de esperar, não há mais clima de forma alguma. Vai ser pautado de uma forma ou de outra, você pode ter certeza que vai ser pautado. Na CCJ, Cileide, nós somos 27 senadores. Hoje, certeza ali, o ministro André Mendonça ele tem de 20 a 25 votos. Então, se Davi, como ele diz, que ele não tem voto, então por que não pauta, né? Nós queremos votar. Isso que os senadores querem é votar nessa sabatina e fazer a sabatina e votar para o ministro André Mendonça ser encaminhado ao STF. Rubens? Só para finalizar, Vanderlan, aí, como é que o senhor ficaria? O senhor ficaria dividido se confirmar uma candidatura bolsonarista além do nome de Ronaldo Caiado, uma outra candidatura ao governo que represente efetivamente a base do presidente Jair Bolsonaro? O senhor ficaria dividido aqui no Estado no ano que vem? Ô Rubens, como há muita indefinição, Rubens, eu não estou nem pensando nisso agora, nem antecipando nada, porque todo dia é uma história nova, né? Nós temos aí na terceira via quantos candidatos que já tem da terceira via? Inclusive o PSD tem um pré-candidato à presidência que é o Rodrigo Pacheco. Então, tudo isso daí dá para ser analisado mais para frente, como é que vai ficar, nós não vamos antecipar nada. Tudo pode acontecer, até mesmo nada, né? Porque você vê que o presidente teve já em vários partidos, teve no PL, de repente não estava mais, agora acertou com o PL. Em Goiás, as especulações do PL vai ficar com quem, se vai ficar com a deputada Magna, se o Vitor Hugo. Então já começou essas discussões. Eu não quero antecipar nada, não, tudo ao seu tempo. Eu quero aproveitar a oportunidade, Rubens e Cileide. Ok. Eu ouvi parte da entrevista do governador, ex-governador Zé Eliton, né? E fiquei muito feliz
em saber que ele está se recuperando bem da cirurgia e a forma que ele fez a entrevista aí, pela parte que eu assisti, foi muito bem. Parabenizá-lo por isso e que Deus o abençoe, que ele tenha aí uma recuperação excelente como está tendo. É isso, Vanderlan, um abraço, obrigado pela disponibilidade aqui de nos atender, uma boa viagem para o senhor, bom compromisso, enfim, bom retorno e um bom trabalho. Obrigado pela entrevista, Vanderlan. Obrigado a vocês, um abraço. Abraço, obrigado aqui pela conversa. Vanderlan Cardoso, senador do PSD, falando sobre PEC dos precatórios, sobre, claro, o cenário político nacional e também aqui em Goiás, vários assuntos na entrevista exclusiva à Sagres, depois, inclusive, desse encontro, né, com o governador, essa conversa sobre como fica a base caiadista aqui no estado, depois da chegada de Daniel Vilela e o MDB para vice, enfim, as insatisfações estão sendo conversadas e você conferiu na entrevista exclusiva aqui à Sagres de Vanderlan Cardoso. Destaque a íntegra no nosso portal sagresonline.com.br.